Se na aula a gente não pode tirar dúvida, rapaz. Mas vamos lá. A gente considerou anteriormente que o sistema levítico, né, ou o sistema de cultos levítico, que sustentava tanto o tabernáculo como o templo, eram meios tipológicos, certo? E eram temporários. Embora, e acho que a gente tratou um pouco disso também, eles fossem reais e suficientes para aquele momento da história, certo? Nesse relacionamento com Deus. Então o templo funcionava como um modelo do cosmos. Os rituais de expiação, né, e purificação, né, purificava esse modelo. Então tinha que ter sempre a expiação do cordeiro. O sumo sacerdote era uma figura que apontava tanto para Adão, por ofício, aquilo que Adão deveria ter sido e desenvolvido, como apontavam também para essa realidade futura do próprio Senhor Jesus Cristo, certo? Então a gente leu Hebreus, alguns textos de Hebreus capítulo 7, capítulo 10, e nós vimos aí então como o Filho de Deus ele veio como filho de Davi, né? E Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22, se você tiver com sua Bíblia, para a gente ir retomando o raciocínio. Então Hebreus diz assim, 10, 19 a 22. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele abriu para nós pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado de má consciência e o nosso corpo lavado com água pura. Versículo 14 do versículo 10, diz, por uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Acho que vocês lembram disso aqui que a gente tratou na semana passada. Então, de tal forma, então, o tabernáculo estabeleceu a maneira levítica de aproximar-se de Deus. Várias gerações mais tarde, a dedicação do templo, a Salomão, nessa dedicação, se você observar o texto, reconhece a dicotomia entre a habitação celestial de Deus no templo, a habitação celestial de Deus e o templo terreno. Então ele diz assim, que eu construí, reguei, formei, e ele roga a Deus, na sua consagração do templo, que qualquer lugar, ou de qualquer lugar que o povo ore, observe lá em 1 Reis, se você quiser conferir, onde o seu povo, ou mesmo estrangeiros, orassem voltados para esta casa, ele diz, ele roga então que Deus ouça do céu, lugar da tua habitação. Então observe, na própria oração de Salomão, o templo é o lugar da habitação de Deus, e a oração que se faz no templo, voltado para aquele templo, é a oração que Deus, na sua habitação no céu, ouvirá essa oração. Mas no sentido escatológico, né, aquilo que a gente chama em teologia do escatom, né, que estaria para frente, essa dicotomia estaria sendo abolida. Então, o Deus dos céus habitaria no meio da humanidade. E quando você confere lá a oração dele, 1 Reis, capítulo 8, você observa, a partir do versículo 30, agora se alguém quiser conferir, até o versículo 49, essa realidade permanece sendo uma esperança do povo de Deus para esse futuro, essa escatologia que o Senhor cumpriria, sendo uma esperança
que está amparada, que está firmada e ancorada na mediação do próprio Filho. Então, Hebreus capítulo 12, nós lemos e nós enxergamos então essa realidade do já e do ainda não, certo? De que o modo do Filho possibilita nosso acesso à morada celestial. A vida do Filho proporciona para a gente esse acesso agora à morada celestial. Aquela dicotomia, ela se desfez quando o Filho ocupa essa dupla e compõe então essa humanidade de Deus e a divindade do ser humano, porque ele é 100% Deus e 100% homem. Então, a humanidade, Cristo precisava ascender, precisava entrar e adentrar na realidade celestial, e pelo seu Espírito, o Espírito de Cristo, descendo, que precisava descer à terra, para nos unir a Ele nessa realidade celestial. Então observe, naquele modelo em que o templo representava a realidade da habitação de Deus na terra, mas nós não entrávamos de uma vez por todas em Cristo Jesus e na missão de Cristo Jesus. O que os evangelhos nos mostram é o Emanuel se fez presente entre nós e entrou na morada celestial. É isso que Hebreus nos explica. Ele entrou de uma vez por todas como sumo sacerdote. Nessa entrada, o que é que ele diz em João aos seus discípulos? Ele envia o seu Espírito para fazer o quê? Habitar na sua igreja, no seu povo. Então, a realidade da habitação de Deus agora no seu povo se faz completa quando Cristo adentrou como sumo sacerdote no Santo dos Santos, no templo, na morada celestial de Deus. Por isso que Jesus diz aos seus discípulos: é necessário que eu vá. Então imagine você é discípulo do Senhor Jesus, você está com o Senhor Jesus, presente na sua presença, e o Senhor Jesus reúne os discípulos e diz assim: olha, eu preciso ir, eu preciso deixar vocês. E o texto de João diz assim: porque é melhor para vocês que eu vá. Olha para isso de forma bem humana, você olhando para Jesus, ouvindo o Senhor Jesus, e ele dizendo assim: é melhor para você que eu vá, que eu não permaneça aqui. Você diz: não, claro que não. Por quê? Porque se eu não for, o Espírito não virá. Os discípulos poderiam pensar assim: tá bom, não precisa que o Espírito venha, o Senhor fica. Afinal de contas, Ele é a própria plenitude do Espírito de Deus. Entende? Em Cristo Jesus, nós temos a plenitude do Espírito de Deus na terra. Então Ele diz: eu vou, porque se eu não for, Ele não virá. Se Ele não vem, essa realidade do quem subirá ao monte do Senhor, ela nunca seria consumada, porque nós ainda estaríamos vivendo numa realidade em que nós não estaríamos na presença de Deus, nós não estaríamos no Santo dos Santos, mas é por causa da habitação do Espírito Santo de Deus naquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que a dicotomia da antiga aliança foi anulada e tornou-se uma só coisa. É por isso que o batismo, ele é um sinal
de uma realidade interna. Entende? Assim como essa realidade era representada no Antigo Testamento, um sinal, a circuncisão, representava essa aliança que o Senhor fazia com o seu povo. E Ezequiel deixa claro que essa aliança não é uma aliança externa, ela é uma aliança que se dá no coração. Então, às vezes, o nosso equívoco é não perceber que mesmo na antiga aliança, as realidades internas estavam sendo representadas por aquilo que era exterior. Sacaram, né? Ela vai pegar água. Todos ficaram olhando, agora eu precisava. Essa realidade que é interior era o que o Senhor estava representando de maneira externa. E aí, então, talvez você pense assim: então, o batismo, ele representa a fé. Não, o batismo nunca representou a fé. Ok? Entendeu isso? O batismo representa a aliança que o Senhor fez em nosso coração. Nunca foi um sinal da fé. Sendo um sinal da aliança, é exatamente por isso que o Senhor mandava circuncidar aos menininhos de 8 dias. Por quê? Porque não estava representando a fé da criança. Ok? A dicotomia da realidade de Deus agora presente se acaba na nova aliança. Deus está presente e Ele mantém, como vimos na semana passada, a regra do jogo. As regras do culto, as regras da adoração, elas não mudaram porque agora nós entramos na presença. Entende? Se ela valia quando nós não tínhamos entrado na presença, entrando na presença ela deixa de valer. É claro que ela permanece. Por isso, quando se trata do sacrifício, o Senhor Jesus diz: agora é ceia. E então, quando se trata da aliança, agora é batismo. Por quê? Porque o derramamento de sangue da antiga aliança não é mais necessário. É ele que não é mais necessário. Por quê? Porque não precisa de outros sacerdotes. A coisa não precisa ser repetida mais. Mas o valor do sangue permanece. O derramamento do sangue na nova aliança continua sendo uma realidade, não praticada por nós, mas a realidade na qual nós estamos apoiados, porque é o derramamento do sangue do Cordeiro. Por isso, agora a água passa a ser essa representação da aliança daqueles que entraram, o sinal daqueles que entraram nessa nova aliança. E aí você faz. Por isso que as crianças na nova aliança são batizadas. Porque não é sinal de fé, é sinal da aliança. E Pedro então esclarece dizendo: a aliança é com os pais e para os vossos filhos. A promessa de Deus, do Espírito de Deus, é para nós e para os nossos filhos. E todos estavam sendo batizados ali. Entende? E aí, muitas vezes, a gente pega o fato deles não terem sido citados e se esquece que na literatura daquela época, eles não eram citados, mesmo quando eles estavam presentes. Nem a mulher era citado. Então, se seguirmos a lógica de que o batismo não é para eles, também não é para as mulheres. Porque elas não foram citadas. Tinha lá 3.000 homens, 5.000. O fato de não ser citado não é que não estavam lá. Eles estavam lá. E aí ele diz: todos estavam sendo batizados.
Então, lembre-se, a dicotomia em Cristo se esvaiu, foi extinta. Então vamos pensar nessa encarnação, nessa nova habitação de Deus. João capítulo 1, versículo 14. Alguém abriu? Capítulo 1, 14. Então observe. Capítulo 3, versículo 13, ele fala sobre ninguém subiu, senão aquele que desceu. Ok? Então veja, para que ele possa ascender, ele possa entrar essa nova habitação de Deus, ele precisou descer, ele precisou se fazer carne. Então ele vem, ele se faz carne e a palavra habitou entre nós é a mesma palavra para tabernáculo, que também é usada em Apocalipse, é a mesma palavra hebraica traduzida na Septuaginta para habitação, é tabernáculo. Ele, se fôssemos traduzir para ficar mais próximo da realidade teológica do Antigo Testamento, ele tabernaculou conosco e nós vimos então a sua glória. A ideia o tabernáculo de Deus desceu, e quando desceu, lembra como era no Antigo Testamento? Deus, quando se fazia presente, a glória de Deus enchia o tabernáculo, enchia o templo, e então João diz, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A realidade da dicotomia da antiga aliança, em Cristo ela encontrou a unidade perfeita. Deus finalmente habitou em meio do seu povo de forma plena. Cristo entre nós é Deus de forma plena no meio do seu povo. Então, quando ele toma a nossa humanidade sobre si, ele torna-se o novo tabernáculo de Deus, a presença de Deus na terra revestida de carne, de materialidade corpórea. Ele é em si mesmo tudo o que o templo significava. Toda aquela riqueza do templo, do tabernáculo, toda aquela beleza que a antiga aliança se refere ao Monte Sião, a morada de Deus, né? E o caminho para essa morada tornou-se Jesus Cristo. Por isso os seus ouvintes, quando ele diz, eu sou o caminho, eles não pensavam sobre um caminho grego para um conhecimento mais elevado. Os ouvintes judeus compreendiam, ele é o caminho para que nós entremos na morada de Deus, para que nós entremos na presença de Deus. Cristo é esse caminho, mas ele também é a própria habitação, a própria morada, o próprio tabernáculo, o próprio templo. O templo que ele diz, eu vou destruir em 3 dias e reconstruirei no 3º dia. E quando eles ouvem, dizem assim, mas que absurdo, o templo levou anos para ser construído, como é que ele vai reconstruir em 3 dias? Isso é um maluco, porque ele estava se referindo a ele como sendo o templo. Rapaz, o negócio ficou difícil, acho que foi o amendoim.
Então, abra em João capítulo 1 ainda, nós lemos o 14, né? Observe o versículo 1, o versículo 1 e o versículo 18. Alguém leia para mim, por favor. Obrigado, tia Pri. Deixa eu ler o que é isso, né? Porque vai que eu tenho alergia, né? Pensou. Quem lê aí? 18. Então veja, João, ele inicia o capítulo para deixar claro que aquele que é o próprio Deus, aquele que habita na eternidade, a segunda pessoa da Trindade, ele, sendo o próprio Deus, é que veio e habitou entre nós. Ele não deixa o raciocínio ficar desconectado. Ele explica, Deus mesmo veio e habitou no meio do seu povo. E então, ele resume esse relacionamento nessa conclusão: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito está no seio do seu Pai, é quem o revelou. Então, ele diz, isso já no capítulo 6, se você observar, versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Esse viu o Pai. É exatamente aqui que é crucial a ter isso em mente, né? Ele veio para levar a humanidade de volta à presença de Deus, para entregar essa revelação de Deus, para levar a nossa raça caída, né, o ser humano que está caído, de novo a contemplar ao Deus Criador de todas as coisas, dentro do mesmo raciocínio que toda a palavra de Deus estabeleceu. Então ele capítulo 3, versículo 13 de João, ainda. Alguém leia bem alto. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. 16, 26. O capítulo 16, versículo 26. Mais alto, Daniel. Pedireis. Continua. Pronto. Observa. Agora, lembra da relação. Se alguém pedir, olhando para esse templo, ou nessa casa, tu ouvirás do céu. Jesus agora está dizendo assim: vocês vão rogar agora em meu nome, e eu nem vou rogar ao Pai. Porque agora, rogar a mim é rogar ao Pai. Eu e o Pai somos a mesma coisa, a mesma pessoa. Então, a realidade de Deus habitando no meio do seu povo e o povo de Deus habitando com Deus em Cristo, ela veio a existir. E é por isso que nós não temos mais a distância, porque o Espírito de Deus habita no meio do seu povo. Então, em alguns aspectos, a
a encarnação em si é o cumprimento do templo, visto que significa essa união da humanidade de Deus. Mas também a gente encontra esse desvelar, essa revelação do plano divino para a humanidade. Nada menos, nada mais completa essa união. Nada absolutamente pode acrescentar a essa união, porque Cristo é a própria plenitude de todas as coisas. A encarnação provém do amor eterno de Deus, da criação de Deus e para Deus. Essa dinâmica do ser de Cristo, as duas naturezas em uma só pessoa, que o Evangelho de João descreve de forma muito mais detalhada e muito mais minuciosa do que os outros evangelhos. O que João está fazendo é comunicando para nós, nesse capítulo que lemos, versículo 1, versículo 14, versículo 18, se você observar, quando ele chega no versículo 51, o que muitas vezes a gente olha a leitura como algo que só está indo, só está acontecendo, mas não conectada necessariamente, nós vimos essa realidade acontecendo na descrição do encontro que o Senhor Jesus tem com Natanael. Então, se você voltar os olhos para o texto, versículo 51, Jesus fala para Natanael: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é a exata repetição de Gênesis 28, versículo 12. Abra, se você puder abrir, Gênesis, versículo 28, versículo 12. Gênesis 28, versículo 12. Pronto. Então veja, anjos de Deus subindo e descendo, o que na conversa que Jesus tem com Natanael, é para levar o leitor exatamente à visão de Jacó. E Jesus está dizendo exatamente para ele, para Natanael, que ele é exatamente essa conexão do céu com a terra. O Senhor está dando a Jacó ali essa visão de que uma escada seria posta, uma conexão seria posta na terra e no céu. Terra e céu estariam ligados em algum momento novamente. E aí Jesus diz para Natanael que é ele essa escada, sou eu essa conexão. Então, como a gente vê em Gênesis, Deus estava ali concedendo, mediante essa sua graça, a realidade daquilo que os construtores de Babel, e nós vimos isso na descrição e na narrativa de Gênesis, os construtores de Babel estavam buscando em meio àquele zigurate, né, que era a Torre de Babel. Imagine, você sabe o que é um zigurate? É uma versão com escadas de uma pirâmide. A pirâmide é reta, o zigurate ele tem as suas estruturas em forma de degrau. Só que aquilo é gigantesco, né? Não são degraus para a gente subir, cada parte daquela é imensa. A Torre de Babel seguia aquele modelo e não o modelo da Torre de Pisa, né? Mais ou menos assim, que você imagina quase que uma coluna somente, né? A ideia que eles tinham, buscando por meio de a palavra hebraica para aquilo que eles estão construindo na Torre de Babel, descreve a habilidade que eles teriam de um acesso terreno aos céus.
Então você vê lá que eles chegariam, atingiriam os céus, na intenção de atingir os céus. O que está sendo exposto ali é um desejo humano de alcançar aquilo que eles perderam por causa do pecado, mas não pelos meios que o Senhor estabeleceu. O meio da redenção que o Senhor estabeleceu é revelado em sua Escritura até Cristo Jesus. Eles estão ali se movendo, acreditando que é possível refazer um caminho para chegar até Deus pela sua própria capacidade, pelos seus próprios meios, ou, na palavra que há no texto, é pela sua própria habilidade. Então, Jacó viu esse protótipo espiritual da realidade e da função que Cristo realizou nessa conexão do céu com a terra, a casa de Deus. Essa realidade de que o Filho assume mediante sua encarnação, João então diz que nele céus e terra encontraram-se. Em Cristo Jesus, o céu e a terra perdeu todo o distanciamento que existia ou que tinha. Então agora o céu está aberto para o povo de Deus por meio de Cristo Jesus. Deixa eu avançar aqui um pouco com vocês, porque a gente precisa terminar em abril, né? Ainda, que é o nosso plano. João capítulo 2, alguém... Do 1 ao 12. No terceiro dia houve um casamento em Caná, da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: O que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná, da Galiléia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Então veja, observa a narrativa do Evangelho de João como um todo. O princípio para que a gente compreenda, para que a gente interprete a Sagrada Escritura, um deles é compreender que o narrador tem uma intenção com o que está sendo escrito. Nunca esqueça disso, porque às vezes a nossa cultura comum, ela é aquela cultura mais espírita do que realmente bíblica. Por que eu digo espírita? Porque parece que o autor da Sagrada Escritura, ele escreveu o texto bíblico assim. Sabe como é o nome disso? Psicografia. Né? Como se o autor da Bíblia escrevesse assim. E Deus dando para ele. Há uma intencionalidade
no que se quer comunicar. Há um propósito no desenvolvimento da narrativa. Então, após João mostrar que ele é aquele que conectou céu e terra, após João mostrar que ele é essa escada, que a separação não existe mais, ele é o caminho, ele é o templo, ele é a habitação de Deus, nós estamos nele e ele em nós, João inicia narrando o primeiro milagre dele. E eu não consigo nunca esquecer, sempre que falo sobre esse texto, uma atrocidade que eu já ouvi num passado aí, uns 10 anos atrás, de um pregador da TV, dizendo que era um absurdo Jesus ter feito esse primeiro milagre. Tanta coisa para fazer, e ele pega e transforma a água em vinho. Ele transforma a água em uma bebida alcoólica. Por quê? O princípio é, o vinho ou a bebida alcoólica é pecado. Nesse raciocínio, ele está até correto. Sim ou não? Por quê? É pecado, e o primeiro milagre de Jesus é pegar lá as talhas de pedra e transformar em vinho. Como assim? E o que João está mostrando, deixa eu voltar aqui para o meu. E o que João está mostrando é exatamente essa referência de que em Cristo Jesus nós participaremos dessa grande celebração do povo de Deus no último dia. Ele está apontando, se você observar, Paulo fala em Coríntios, se refere ao ritual de purificação como tábuas de pedra que eles usavam. Sempre a referência, e João faz questão de colocar que a palavra usada ali era exatamente a lignai, que seria a mesma referência às tábuas da lei. Jesus está pegando aquilo que estava em tábuas de pedra, que estavam numa realidade de pedra, seja do templo, seja aquela realidade que era ainda inferior. Em Cristo Jesus, ele está operando esse grande milagre, que é o povo de Deus agora, mediante o seu sangue, mediante a sua própria vida, agora o seu povo participará das bodas do Cordeiro, e eles não têm responsabilidade nenhuma nisso. Por quê? Porque de fato, tudo o que tinha sido dado para que eles fizessem, se acabou. A ideia é, o período da antiga aliança finalizou, agora Cristo transforma tudo isso numa nova realidade, e então o vinho que surge é o vinho que no texto eles dizem assim, mas esse vinho está melhor. Normalmente o vinho bom é servido primeiro, aqui a gente está vendo o vinho foi servido por último. A ideia de que em Cristo Jesus nós atingimos agora essa plenitude da relação com Deus. O vinho anterior era bom, o vinho anterior era suficiente, mas em Cristo nós temos agora a plenitude da vontade de Deus, e nesse rito Jesus purifica o seu povo e traz o seu povo para a alegria da nova aliança no seu sangue. É em Cristo que toda aquela realidade do templo passa a ser consumada. Além disso, esse sinal está acontecendo no 7º dia. Jesus, a sua vida e ministério, conduz a humanidade ao 7º dia final. A celebração da vida com o Cordeiro na mesa do Senhor eterna se dará na consumação do último dia que o Senhor separou, e Hebreus diz, nós entramos de uma vez por todas no seu descanso. Então, quando nós nos reunimos, e a gente sempre coloca aqui na tela, a celebração e o culto do Senhor no domingo é o alvorecer
daquele dia que nós, de fato, estaremos com o Senhor na volta dele. Quando nós nos reunimos ao domingo, nós estamos apontando, nós estamos lembrando, aquele dia do Senhor virá de uma vez por todas. E aquilo que a gente faz repetidamente, nós faremos sem cessar por toda a eternidade. Para sempre será o dia do Senhor. Para sempre será a boda do Cordeiro. Para sempre teremos o vinho do sangue de Cristo a celebrar, a alegrar, a expandir e dilatar o nosso coração por toda a eternidade. Amém? Que essa nova aliança no sangue de Cristo seja aquilo pelo qual nós realmente nos conduzamos e que, enfim, a nossa fé esteja de fato convicta. Ele está em nós e nós estamos nele, porque o seu Espírito habita no seu povo. E esse é um privilégio da plenitude da nova aliança em Cristo Jesus. Essa é a realidade que eu e você vivemos hoje. E somente por causa de Cristo é que vivemos. Amém. Que essa verdade seja que nos conduza hoje, em toda a nossa semana, em todos os nossos dias. Vamos orar mais uma vez? Amado Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor entrou de uma vez por todas na habitação de Deus, na glória do Pai, no Santo dos Santos. E te agradecemos porque o Senhor concluiu a tua obra, quando enviou o teu Espírito para habitar em nós, tua igreja. E assim não há mais dicotomia. Assim podemos crer e descansar na realidade de que o Senhor habita em nós e nós estamos em teu Filho. Não há mais separação. Podemos crer plenamente que já vivemos a realidade dos céus, embora ainda estejamos aqui nesse mundo caído. Fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece a convicção do nosso coração, para que andemos de forma altaneira nesse mundo, Senhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe, queridos. À noite, não se esqueça, estaremos aqui e depois do culto teremos nossa celebração, nosso jantar. O tempo, à noite será uma criança. Deus abençoe e até mais tarde.